Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de Sociologia aqui pelo canal Educação. Então, eu desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão, a mais um semestre, tá certo? Então, hoje é dia 3 de agosto, é a primeira aula do nosso segundo semestre e por isso mesmo que na aula de hoje a gente não vai iniciar nenhum conteúdo novo. Na verdade, a gente só vai revisar algumas questões aqui que a gente discutiu no nosso primeiro semestre, tá certo? Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam aqui no nosso bate-papo, me manda aqui um hello, quero saber se vocês estão aqui. O pessoal que também está aqui conectado aí na sua escola, na sua cidade, né? A galera de Colônia do Gurgueia, Bom Princípio, eu estou vendo que tem muita gente aqui hoje, então a galera de Dom Inocêncio, Floriano, Jerumênia, Lagoinha do Piauí, Miguel Leão, Palmeira, Pimenteiras, Queimada Nova, São Gonçalo, Tamboril do Piauí, apareçam aqui no nosso bate-papo. Os professores presenciais, as professoras, é super importante a participação de vocês aqui na nossa aula para que a gente consiga estabelecer uma comunicação, para que a gente consiga, de fato, conversar, discutir. É muito importante que vocês estejam aqui comigo, tá certo? Aqui na nossa disciplina de Sociologia, nós já aprendemos que a Sociologia, ela é uma ciência. A Sociologia, ela surgiu durante o século XIX, muito impulsionada pelas revoluções burguesas da Europa, como a Revolução Industrial e a Francesa, em que as duas ocorreram durante o século XVIII e que geraram transformações, tanto políticas quanto econômicas e sociais, na sociedade. E aí a sociologia surge como aquela ciência em que ela vai tentar compreender estas transformações, vai tentar compreender de que forma que o ser humano ele interage entre si dentro desse coletivo que é a sociedade. É por isso que a sociologia ela se interessa por conteúdos que fazem parte do nosso cotidiano. A sociologia ela discute sobre política, economia, cultura. Ela discute sobre futebol, moda, comportamento, sexualidade, loucura, poder, autoridade, regime político, porque todos esses conteúdos, eles fazem parte da nossa vida em sociedade. E é por isso mesmo que a sociologia, ela se interessa. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui para a gente dar início à nossa aula, em que hoje a gente vai discutir um pouco sobre essa ideia de poder, de participação popular, de organização dentro da sociedade, tá certo? Então, primeiro ponto aqui que a gente vai falar é sobre poder. Né, que é um tema em que a sociologia ela se debruça para poder compreender. Então, por exemplo, poder é uma palavra originada do latim e tem a mesma raiz que a palavra potência. Ambas remetem a, olha aqui, o que significa? A capacidade de fazer algo, de empreender algo. Com o passar do tempo, poder também passou a significar a capacidade de impor, de mandar e de submeter os outros à própria vontade. O poder, ele pode ser político, o poder, ele pode ser econômico, ele pode ser familiar, ele pode ser o poder de persuasão. E esse elemento, ele acompanha a sociedade ao longo da história. É muito interessante a gente discutir sobre isso, envolvendo a questão da política também, porque durante muito tempo, e até hoje ainda é assim, a gente acaba acreditando que política é algo que está relacionado apenas com o processo eleitoral. E não é verdade. A política ela é construída no dia a dia. A política é o simples fato
da gente viver dentro de uma sociedade, da gente ter consciência em relação aos nossos direitos, da gente saber quais são eles, da gente conseguir compreender se um direito nosso ele está sendo colocado em prática ou não. Então, é muito importante que a gente consiga se ligar nisso, que a gente consiga perceber como que é importante a nossa participação nas decisões políticas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Então, é fundamental que a gente consiga ter consciência sobre isso. E a educação é a base, né, gente? É também através da educação que a gente consegue, né, que a gente consegue se organizar, que a gente consegue ter cada vez mais consciência sobre a nossa participação dentro da sociedade. E é fundamental que a gente conheça os nossos direitos. Eu gosto sempre de dizer aqui a vocês que quando a gente fala em direitos, todos os nossos direitos, eles não nos foram dados. Certo? A gente não tem leis trabalhistas, porque o Getúlio Vargas, né, a CLT, né, as leis trabalhistas, lá na CLT de 1943, não é porque ele era bonzinho e ele queria dar direitos à classe trabalhadora, é porque a classe trabalhadora ela reivindicou, ela lutou para que aqueles direitos fossem colocados em prática, para que aqueles direitos existissem. O voto à mulher, né, legitimado na Constituição de 1934, que também foi no governo do Getúlio Vargas, não é porque ele era bonzinho, é porque existia uma movimentação, uma reivindicação, uma cobrança das mulheres para que elas pudessem também participar das decisões políticas do seu país. Né? Quando a gente fala, nós temos direitos, o ECA das crianças e dos adolescentes, é porque também foi cobrado políticas públicas em relação a isso. Quando a gente fala em direitos em relação ao trabalho, à saúde, à educação, nada nos foi dado. A gente teve que lutar, a gente teve que conquistar. Então, é por isso que é muito importante que a gente tenha consciência cada vez mais disso. E quando a gente fala em direitos e quando a gente pensa em democracia, né, porque para ocorrer a garantia de direitos, a gente precisa estar vivendo dentro de um sistema democrático. E quando eu falo em democracia, mais uma vez, também não tem uma relação apenas com o processo eleitoral. A democracia, quando a gente aprende lá na história, é um conceito que ainda vem lá da Grécia Antiga, em que o poder ele emana do povo. Então, é aquela ideia de que todas as pessoas dentro de uma determinada sociedade, elas têm o poder concentrado em suas mãos, né? Na teoria, é apenas na teoria, né? Até porque na Grécia Antiga era uma sociedade extremamente desigual, dividida, em que estrangeiros, em que mulheres não tinham nenhum direito político. E aí, quando a gente pensa nos dias atuais, a gente precisa compreender que a democracia, gente, é quando todas as pessoas vivem dentro de uma sociedade de uma forma igualitária. Então, para a gente dizer que, de fato, olha aqui São Pedro do Piauí, para a gente compreender que, de fato, existe democracia dentro de uma sociedade, é porque a gente precisa que todas as pessoas sejam tratadas de forma igualitária, sem nenhuma diferença em relação à idade, à cor, à nacionalidade, ao posicionamento político, à identidade de gênero, à orientação sexual, à condição econômica, o local do país ou do mundo que você nasceu. Aí sim a gente vai estar falando de fato em uma democracia concreta. Hoje, né, a gente sabe que isso não existe. A gente não tem, de fato, uma democracia concreta, porque nós temos muitas desigualdades sociais. Desigualdade de renda, desigualdade de terra, desigualdade de gênero, desigualdade racial.
Então, isso a gente precisa refletir, né? A sociologia, ela é uma ciência que ela faz com que você reflita, né? A sociologia é aquela ciência que a gente tem muitas perguntas, muitas respostas também, mas a gente está aqui também buscando refletir sobre essas perguntas, por que que existem tantas desigualdades, por exemplo, né, gente? É uma disciplina, é uma ciência que ela te faz refletir, que ela te faz questionar. E esse é um dos objetivos na educação básica, né? Aqui no ensino médio, principalmente, que a gente consiga questionar e refletir sobre o mundo ao nosso redor, sobre que tipo de sociedade é essa que a gente está vivendo, tá certo? Então, eu quero muito que vocês pensem sobre isso. Olha aí, o conceito de poder na visão de alguns sociólogos. Para o filósofo grego antigo, o Aristóteles, o poder é um elemento natural que permeia as relações animais, mas há um animal que transpassa o meio selvagem com o poder justamente da sua capacidade de fala, que é o ser humano. O ser humano, gente, tem essa capacidade, essa habilidade de interagir com o outro através da sua fala, né? Hoje mesmo eu estava falando sobre isso na disciplina de projeto de vida, e é que é bem interessante que a gente consiga refletir que, por exemplo, quando a gente fala que nessa ideia de das habilidades do ser humano de interagir, né? Quando a gente olha lá para a pré-história, uma habilidade que foi fundamental para a espécie humana foi a habilidade do contato social. Então, muitos hominídeos, eles brigavam até a morte, ou por comida, ou por um pedaço dentro de uma caverna para poder se proteger. E aí, com, né, a evolução da espécie humana, veio um hominídeo, né, chamado habilis, hominídeo habilis, em que ele teve essa habilidade do contato social, né? Então, essa espécie conseguiu se ligar, né, de, poxa, galera, não está rolando. A gente está se matando por comida, a gente está se matando por um determinado território. Seria muito mais interessante que a gente conseguisse o quê? Se juntar para procurar comida, para procurar um espaço adequado para se proteger à noite, para se proteger do frio, de um animal de grande porte. Então, isso foi fundamental. Outra questão fundamental foi a solidariedade. Era muito comum que esses hominídeos, quando eles encontrassem comida, primeiro eles alimentavam os que eram mais jovens e depois eles alimentavam os que eram idosos, né, os mais velhos. Então, isso é muito interessante, até para a gente poder entender um pouco, né, como que é fundamental a gente saber se relacionar com o outro, que os nossos relacionamentos interpessoais, sociais, eles sejam baseados na solidariedade, na empatia, no respeito ao próximo, justamente para que não haja o quê? Um abuso de autoridade, para que não extrapole, né? Para que não ocorra isso aqui, uma única pessoa dominando todo o resto, né? Para que a gente consiga, de fato, se estabelecer uma sociedade que ela seja mais justa, que ela seja mais harmoniosa, né? Então, é nesse sentido que o poder, ele não é somente um ato de dominação pela força, né? Mas também o ser humano teve essa dominação do quê? Da persuasão, né, gente? E a gente consegue fazer isso. Basta a gente pensar, né, quando a gente está discutindo com uma pessoa, imagina, eu estou lá com São Pedro do Piauí,
E aí a gente está, né, eu e a galera de São Pedro, a gente está em uma discussão. E aí fica parecendo muito assim, né, que eu quero te convencer que o meu ponto de vista, ele é o verdadeiro. Ele é o único correto. E tu aí do outro lado, em São Pedro do Piauí, vai tentar me convencer que não, que o teu é que é o lado bom, o lado correto, o justo. E aí, gente, muitas vezes não existem essas verdades absolutas, né? A gente pode trocar uma informação, um conhecimento e a gente continuar com a nossa opinião ali, beleza. Eu vou dizer, olha, galera, beleza, mas eu quero e continuo com o meu ponto de vista, mas eu entendo o seu ponto de vista. Ok. A gente, né, não. Aqui a grande questão é que a gente consiga se comunicar e sempre respeitando, né? E não colocando a nossa opinião acima de qualquer coisa, tá certo? Então, esse aqui foi o Aristóteles, em que ele dizia, olha, o poder, ele não se estabelece apenas através da força. O poder, ele se estabelece também através da fala, da persuasão. Então, eu consigo te persuadir apenas falando, né? Existem pessoas que elas são muito boas no argumento, né? Então, eu posso aqui discutir com o Pedro, por exemplo, em São Pedro do Piauí, e eu posso convencer ele, olha, Pedro, eu tenho aqui uma opinião diferente, escuta aqui minha opinião. E aí eu consigo até persuadir o Pedro. Ele pode até dizer, não, realmente o que a Kelly falou agora faz mais sentido para mim. Então, para o Aristóteles, isso também é um poder. Né, eu conseguir persuadir o outro. Para o Karl Marx, gente, ele já não está mais na antiguidade como Aristóteles, né? O Karl Marx está lá no século XIX, considerado um teórico clássico da sociologia. Ele escreve durante o século XIX, ele tem um olhar, né, em relação às questões do trabalho, sobre de que forma que ocorria aquela exploração que vem com a Revolução Industrial na metade do século XVIII na Inglaterra. E ele entendeu que o poder é como uma relação de dominação econômica. O Karl Marx, ele tem uma visão, ele explica a sociedade baseada nas questões econômicas, né? A gente aprendeu aqui, a gente passou um mês inteiro só trabalhando sobre trabalho, né? Agora ficou redundante, mas o nosso conteúdo era sobre trabalho, na visão do Karl Marx, na visão do Emile Durkheim, na visão do Max Weber. E a gente viu aqui que o Karl Marx ele explica que existe uma diferença de classes, né? Nós temos desde a história da humanidade, sempre houve uma classe que explora e uma classe que é explorada. E que aqui durante, né, após Revolução Industrial, quem explora é o dono dos meios de produção, o dono da fábrica, né? Vamos colocar assim. E quem é explorado é o operário, é a operária, a galera que para poder sobreviver precisa vender a sua força de trabalho dentro do sistema capitalista. Então, gente, ele via na história da humanidade uma relação material, né, e contraditória, em que ele dizia que, olha, existem diferenças na sociedade. Não tem como a gente negar isso, e que isso foi muito perceptível durante a Revolução Industrial do século XVIII, em que ela acabou dividindo as pessoas em duas classes sociais, né? Que foi a burguesia, que eram os donos dos meios de produção, e o proletariado, que são os trabalhadores. E a luta dessas classes mostrava o conflito de poder como uma relação essencialmente econômica. Então, ele diz, olha, o poder ele está presente dentro dessa sociedade, justamente porque existem diferenças de classe. Então, dentro de uma sociedade que existe essa diferença de classe, quem é que está com poder?
Ele fala, olha, quem é que tem poder? É a galera que é dona da fábrica, é a galera que tem os meios de produzir nas suas mãos, né? Lembrando, né, gente, ó, a lógica do Karl Marx, o cara escrevia no século XIX, tem que fazer o recorte histórico. Então, ele dizia isso, olha, quem é que tem poder? É quem tem dinheiro. Essa é a visão marxista, né? Quem tem poder é quem tem dinheiro, porque quem tem poder organiza e administra a sociedade, tem os privilégios concentrados na sua mão, enquanto a outra galera não tem poder nenhum, né? A galera tá ralando para poder sobreviver, para poder, né, viver ali, sobreviver, a palavra é essa. Então, a visão de poder para o Karl Marx é essa. Ok, todo mundo entendeu? Coloca aqui no nosso bate-papo. Eu quero ver vocês aqui nesse bate-papo, gente. Apareçam aí, digam aí, professora Kelly, tudo ok. Ou então, professora Kelly, explica aí de novo, eu não estou ligada, eu não entendi. Bora se comunicar, porque fica melhor, tá bom? Estou vendo aqui a Marileide Fernandes no nosso bate-papo. Olá, Marileide. Senti aqui sua falta, viu? Porque a Marileide está sempre aqui comigo, aí do anexo de Guaribas, não é isso? Boa noite, que bom que você está aqui. Guaribas não aparece aqui nos polos, mas a Marileide está aqui junto comigo, né? No anexo de Guaribas, não é isso, Marileide? Beleza, então que bom que você está aqui, tá certo? Então, gente, apareçam aí, me digam aí se vocês estão entendendo, se está tudo certo. Lembrando que vocês estão aqui na terceira série do ensino médio. Toda aula eu pergunto, e aí, galera, cadê vocês? Né, a gente está numa preparação aqui para o Enem também, não é isso? Eu até perguntei, né? E aí, gente, se inscreveram no Enem, estão se preparando para o Enem? Aqui no canal Educação, a gente tem as lives, né? Todo domingo, lá no YouTube. E essas lives também estão sendo transmitidas pela televisão. Então, é um momento para que vocês possam se preparar. Esse conteúdo aqui, ele é fundamental, ele está presente no Enem em todos os anos. Então, é fundamental que vocês estejam ligados. Beleza? Então, agora, ó, Palmeira, que está aqui comigo, a Fabiana, que está aqui comigo também, o Dogival, é isso? Costa, que está aqui comigo, Dogival, a Fabiana, coloca aí o nome da escola, da cidade, né? Bem interessante, eu gosto de saber de onde é que vocês estão falando, porque nossa aula fica bem mais interessante, tá certo? Ok, olá, vocês tá me vendo, Dogival? Aqui para mim tá normal, tá certo? Coloca aí. Olha, agora a gente vai conhecer aqui outro sociólogo, que é o Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu, gente, ele diz que o poder é compreendido em uma esfera social e coletiva em que ele chama de hábitos. O que isso significa? O hábitos é um costume de um conjunto de valores, de normas, de regras, de gostos e de elementos culturais, como a religião, a arte, que vão moldando a sociedade e tem a capacidade de juntar ou de separar as pessoas. Então, isso aqui é bem interessante. O Pierre Bourdieu, ele é um sociólogo, né, que ele se interessa pela cultura, pelos costumes, e é isso, né? Olá, Sueli, olha aí o Dogival que está aqui comigo, em Santa Cruz do Piauí. Beleza, estou vendo Santa Cruz do Piauí aqui. É o professor mediador, né? Olá, professor. Então, um ponto bem interessante, a Sueli Araújo, que também está aqui com a gente, de pensar que, olha só, gente, aqui, a gente nasceu onde? Na América do Sul, dentro do Brasil, na região Nordeste, dentro do Piauí. Então, isso foi moldando a nossa cultura. Isso foi moldando quem a gente é.
Certo? Então, por exemplo, a Fabiana que está aqui com a gente. Tu é de que cidade, Fabiana? Coloca aí no nosso bate-papo. O Dorival, que é o professor mediador, é de Santa Cruz do Piauí. O fato do professor Dorival ter nascido na América do Sul, no Brasil, no Piauí, na região Nordeste, lá em Santa Cruz do Piauí, todas essas características elas foram moldando quem é o Dorival hoje. Se o Dorival tem alguma religião, quais são as ideias que o Dorival acha que está certa ou que está errada? Qual é o tipo de música que o Dorival gosta de ouvir? Qual é o tipo de comida que o Dorival gosta de comer? Tudo isso foi influenciado pela cultura em que ele está inserido, tá certo? Então, isso é fundamental. A cultura, gente, ela vai determinar os nossos hábitos, os nossos costumes. E para o Pierre Bourdieu, isso também vai delimitar a forma como o poder ele é colocado dentro da sociedade, né? As diferenças. O que é que vai moldar uma determinada sociedade, beleza? Então, para o Bourdieu, há um poder por trás, né? De tudo que faz com que as pessoas inconscientemente buscam consumir, gostar, se adequar, o que vai delimitar os nossos interesses, né? Então, a Vitória, por exemplo, olá, a Vitória, que está aqui no nosso bate-papo, a Vitória, ela pode dizer assim, professora Kelly, eu sou uma pessoa que eu só gosto de ouvir rock, só gosto de ouvir funk. Beleza. Aí a Vitória ela pode dizer que é uma questão de gosto e que gosto não se discute. A gente não gosta de dizer isso. Coloca aí, Vitória. Coloca aqui Joanilda, não é isso? Com certeza vocês já ouviram falar nisso, né? A gente gosta de dizer assim, gosto cada um tem o seu. Gosto não se discute. E aqui na sociologia a gente aprende que gosto se discute sim, porque gosto, desejo, interesse é construído dentro da sociedade. A Vitória não acordou, a Vitória não nasceu lá com 1 minuto de vida. A Vitória já disse assim: olha, galera, bota um funk aí que eu só escuto funk. Né, Vitória? Ou então a Vitória não disse, olha, traz aí uma lasanha que eu só como lasanha. Não, né, gente? Porque os interesses, os desejos da Vitória foram sendo construídos dentro da sociedade. E o que vai determinar isso é a cultura que a Vitória está inserida. Da mesma forma com a Joanilda, que é aí de Uruçuí, no Piauí. Da mesma forma, a comida que ela gosta de comer, a religião, que se ela tem ou não religião, a cor favorita dela, a música que ela gosta de ouvir, o posicionamento político dela, os valores morais da Joanilda, que está aqui no nosso bate-papo, absolutamente tudo isso foi construído dentro da sociedade. Certo? Porque tudo é construído de acordo com a nossa cultura, de acordo com a forma que a gente vive dentro desse coletivo. Ok? Vocês estão entendendo, pessoal aí de Palmeira, desculpa, coloca aqui no nosso bate-papo. Agora a gente vai falar do Michel Foucault. O Michel Foucault, gente, sempre quando a gente vai estudar ele, e a gente ainda vai estudar ele aqui no nosso segundo semestre, é porque o cara escreveu sobre muita coisa. Ele falou sobre temas como a loucura, né? Ele tem um livro, A História da Loucura, ele tem a história da sexualidade, ele fala sobre disciplina, ele fala sobre poder, ele fala sobre punição. Então, ele foi filósofo, historiador, ativista político, um crítico literário ali na segunda metade do século XX. E os livros dele, né? Em todos os livros, acho que a gente pode dizer isso, eu não li todos, é claro, mas a gente consegue ter uma noção aqui do Foucault, que ele
tenta aprender como é que a gente se comporta. O que acontece se meu comportamento for diferente do teu? Como justificar as regras? Né? Onde e como aprendemos essas regras? Quem cobra as regras? Quem foi que inventou as regras, né? Isso é interessante porque, como eu expliquei, nós somos seres sociais. A partir do momento que nós nascemos, nós estamos interagindo com outras pessoas ao nosso redor. Não é verdade? E aí a família é o nosso primeiro grupo social. Nós já estudamos aqui e foi lá na família que a gente aprendeu sobre as primeiras regras sociais. A gente aprende o quê? Que não pode falar palavrão. Por que não pode? Não é? A gente aprende que não pode colocar o dedo na tomada porque tu vai levar um choque, né? Tu pode morrer. Mas e aí? Quem foi que estipulou isso aí, né? Aí tu vai dizer, então eu posso colocar? Bom, gente, se for uma criança, ela vai colocar, porque ela não tem uma capacidade racional, intelectual de saber que aquilo ali é um risco de vida, né? Agora tu é adulto, tu tem aí uma questão mental, ok, né? Tu tem o poder da reflexão, tu sabe que tu vai correr risco de vida, né? Então, olha só, né? Tem regras sociais que a gente internaliza porque vai nos proteger de uma determinada forma, né? Então, o Foucault, ele tenta compreender quais são essas regras, quem foi que estipulou essas regras. E aí tem algo que é bem interessante do Foucault, que é sobre micropoder e biopoder, né, esses dois conceitos dele. O micropoder, gente, ele diz, olha, a estrutura de uma fábrica e da escola, ela é semelhante à de uma prisão. Olha aqui, né, o Foucault, ele joga aqui essas polêmicas, porque o cara diz o quê? Que uma fábrica, que uma escola e uma prisão é a mesma coisa, porque elas fazem o quê? Elas vão dividir, elas vão vigiar e elas vão adestrar os corpos. Então ele diz, olha, dentro da sociedade que a gente vive, existe uma ideia do que é correto e do que não é, do que é bom e do que não é. Então a escola, a fábrica, por exemplo, lembra lá das fábricas da Revolução Industrial, a galera era conhecida como um robô, porque o trabalho era robotizado, o trabalho era repetitivo, o trabalho era cansativo. Então as pessoas elas não poderiam se comunicar. As pessoas elas estavam o tempo inteiro trabalhando, porque o trabalho era até 18 horas por dia. Eu tinha funções, a pessoa tem cotas a serem batidas. Não dá para eu parar e eu ficar conversando um pouco com a Sueli, porque vem lá o patrão e diz, e aí, Kelly, parou por quê? Volta para o trabalho. Então, ele diz o quê? Que a gente vai sendo domesticado. Não é isso? A gente é vigiado. E aí, se eu não cumpro a minha cota, eu sou punida. A escola ensina da mesma forma, na visão do Michel Foucault. Ele diz, olha o que a escola faz. A escola pega essas crianças e padroniza, né? Então, lá na escola infantil, tem a fila para ir no banheiro. Na escola lá infantil, a criança ela não pode falar fora da hora. Aqui no ensino médio, né, é aquela ideia de que, beleza, então a professora é a pessoa que sabe de tudo, ela é a autoridade, eu não posso nem falar com ela, né? Então, cria essa distância de adestrar os corpos, né, como ele fala. E a prisão é da mesma forma. Na visão do Foucault, ele diz que a prisão é para dividir, é para separar. A prisão ela é para te vigiar, né? Então, tu não segue a regra que é esperada de ti, tu vai ter que cumprir, vai ter que arcar com as consequências, né?
E aí entra muito aqui o padrão que é esperado. Por exemplo, o padrão de beleza dentro da sociedade. A mulher precisa, existe um padrão, que é a ideia do que é belo, do que é bonito, né? Então, a pessoa precisa ser magra, aí ela precisa ter um cabelo sem um frizz, um rosto sem espinha, e é o padrão que é esperado. E as pessoas que não estão dentro do padrão, elas vão sofrer consequências, né? Entra o bullying, entra a discriminação, entra o preconceito. É, dentro aqui desse padrão da sociedade que a gente vive em relação às mulheres, né? Então a gente entende os homens também, né? Beleza, então até os 30 anos tu tem que ter feito o quê? Ter terminado teu ensino médio, ter terminado teu ensino superior, ter um trabalho que tu é bem sucedido, tá casado, ter números tal de filho, e aí ter uma determinada casa e ter um determinado carro, aí tu vai estar feliz. Essa é a configuração do padrão que a gente entende. E se eu não quiser seguir o padrão, então eu estou errada. Então eu tenho que ser punida, porque eu estou errada. Quem é que não quer seguir o padrão? Não é isso? Então é isso que ele tenta explicar, né? E que o poder está além da esfera econômica, né? Está além do Estado, está além do governo. É muito interessante, porque ele diz que o poder ele está no cotidiano social, como, por exemplo, a moda. Ah, professora, mas moda não tem nada a ver. Claro que tem. A sociologia analisa a moda como um comportamento, a forma como a gente tem o nosso cabelo, os acessórios, as roupas, tudo isso é um comportamento, né, gente? Então, por exemplo, eu vejo a sandália que está na tendência. Eu quero usar. Não é à toa, não interessa, tu pode ter o dinheiro para tu comprar a sandália da Prada, que é 50 mil reais, e acredite, existem sapatos, né, bolsas que são 50 mil, que são 100 mil reais. E aí, beleza, eu não tenho dinheiro para comprar a bolsa da Prada, que é 30 mil reais, mas eu tenho 30 reais para comprar a bolsa que imita a Prada lá no camelô da minha rua. Por quê? Porque eu identifico que aquilo ali é bonito, que aquilo ali é interessante, que vai agregar no meu comportamento, no meu visual. Uma prova disso, gente, é novela no Brasil, reality show. Eu lembro que um tempo atrás estava passando o Clone, não foi? Eu acho que vocês estão ligados, né? Ou então, por exemplo, agora está passando uma novela que é Pantanal, não é isso? Aqui no Brasil. E é muito engraçado, porque outro dia eu vi uma matéria em que as pessoas no Brasil elas estão comprando muito mais roupas e acessórios com a estampa de animal print, né? Que a galera fala. Que é a estampa de animal, basicamente, né? Porque a gente gosta de tudo colocar em inglês. Então, a galera tá comprando muito mais roupa com estampa de onça, porque a galera quer ser a Juma lá da novela, né? Isso aí é o quê? É cultura, isso aí é poder social. Então a mídia, ela cria, né? Tem toda aquela questão da novela e eu quero parecer com aquilo ali. Então eu compro a blusa da onça porque está na nova tendência, né? Eu lembro aqui que quando teve o reality show Big Brother Brasil, tinha uma personagem lá, né, que ela usava um biquíni roxo, lilás, com umas florzinhas, um biquíni de crochê. Vocês estão ligados? Coloca aqui para mim no bate-papo. E aí eu vi que na mesma semana que ela apareceu com o biquíni na televisão, gente, bateu um recorde, né? Costureiras eram chamadas para poder fazer o biquíni. Loja tinha o biquíni igual. Os manequins dos camelôs nas ruas, né? Estavam lá com o mesmo biquíni. Ou seja, isso aí impacta o nosso comportamento. Até porque nós somos seres que a gente também
é influenciado pelo meio que a gente vive, né? Todo mundo é influenciado, isso é algo natural, isso é algo normal. A gente só precisa ter cuidado até que ponto que isso existe e até que ponto que isso vai impactar a nossa vida. Beleza? Para a gente fechar aqui o Foucault, outra teoria dele é a de biopoder, que é o quê? É a ideia que eu estava explicando, é a massa, né? É o poder da disciplina que atua no indivíduo. Então, é um controle, né, dos fenômenos coletivos, a natalidade. Por exemplo, na China, ela determina a diminuição da taxa de natalidade com uma lei punitiva. Então, Foucault está dizendo assim, olha, tu sabe o que é o poder? Por exemplo, é o Estado chegar e dizer para ti que tu não pode engravidar de uma criança. Isso acontece na China porque na China existe uma grande quantidade de habitantes, né? Então o Estado tem essa medida para poder diminuir, né, gente? Para o Foucault é uma medida de controle. Tá certo? Então ele diz, olha, tudo controla. A medicina, ela controla os nossos corpos. O Estado controla os nossos corpos, né? A política, ela controla as nossas decisões. Então, isso é para a gente poder refletir que dentro de um coletivo que é a sociedade, as nossas atitudes, as nossas ações, elas também são controladas pelo meio que a gente vive, né? Então, que é muito importante que a gente tenha consciência, né, justamente de quem nós somos, das nossas atitudes, dos nossos interesses e de que forma que esses poderes, o político, o econômico, cultural, ele acaba impactando nas nossas vidas. Beleza? Então, a gente está chegando aqui ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. É um assunto muito importante, que faz parte do nosso cotidiano e que a gente vai continuar discutindo, tá certo? Nas nossas próximas aulas. Então, quero mandar um beijo, um abraço para todo mundo, desejar a vocês aí um bom retorno, um ótimo segundo semestre, porque a gente vai ter muitos outros conteúdos e, claro, né, vou trazer exercícios, vou trazer questões do Enem. Então, a gente se encontra aqui na nossa próxima aula. Eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos e até mais.